Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, vamos continuar a falar sobre a internet, só que agora sobre as pessoas dependentes dela. Quanto tempo você costuma ficar conectado? Aguentaria ficar um dia sem celular? A repórter Priscila Leal foi até o campus aqui da Uniso saber o que os universitários pensam. Acompanhe. Você consegue ficar um dia inteiro sem celular? Não consigo. Porque o celular hoje em dia ele tá conectado a tudo, né? Emprego, escola, faculdade, então tudo que a gente precisa hoje em dia o celular ele já ajuda bastante, né? Nossa, definitivamente não. É muito difícil, ainda mais nos dias de hoje que a gente precisa para tudo, evidentemente, né? Até um acordar que você já vai ler as notícias e enfim, durante o dia, né? Que é muito impossível viver sem internet. E de noite também, né? Você vai ver alguma notícia sobre, sei lá, esporte. Hoje é quarta, tem futebol. Enfim, durante a semana e 24 horas por dia a gente usa a internet, né? Você fica conectado quanto tempo? Nossa, agora eu tô conectado desde as 6h30 da manhã, o horário que eu acordei, até as 11 horas da noite, meia-noite. Por dia, umas 2 horas no máximo. E celular? Você consegue ficar um dia inteiro sem usar o celular? Acho que eu consigo, eu não só uso mais para contato mesmo, ou para falar com os meus amigos quando preciso. Consigo. É difícil, mas consigo. Quanto tempo por dia você fica conectado? Pelo menos meio dia, assim, sabe? Meio período do dia. É isso. Não consigo. Não consigo. Os amigos, né, para ficar também conectado nas redes sociais, eu acho que eu não consigo mais sair desse mundo. Eu acho que eu fico louco se eu não tiver com o celular perto de mim. Por dia você fica conectado quanto tempo? Quanto tempo? Deixa eu ver, eu chego em casa meio-dia, umas 8, 9 horas por dia. Não, eu uso o celular o dia inteiro para ver e-mail, Instagram. Não uso Face, não tenho Facebook, mas Instagram é o dia inteiro. Quanto tempo por dia você fica conectado? Quando eu tô em casa, porque daí eu uso Wi-Fi, se eu tô com 3G, às vezes na rua eu ligo 3G para ver, mas acho que praticamente o dia inteiro. Tá aí, então, o que a Priscila Leal acabou verificando com o uso da internet. Você acompanhou aí um pouco sobre esse vício da internet, né? Agora, para esclarecer sobre as dúvidas sobre esse assunto, estamos recebendo nesse bloco o professor e psicólogo Ednilton Santa Rosa. Professor Ednilton, muito obrigado pela sua presença. No programa a gente assistiu no bloco anterior com a professora Rosângela Araújo, as empresas, como é que elas tratam isso dentro da empresa, o departamento pessoal permite, não permite, até que hora permite o uso da internet. O instrumento ele é da empresa, então você corta. Por outro lado, você não pode proibir o funcionário de usar o celular, quer dizer que ele também acessa o celular. Agora, nós vimos o que os universitários pensam sobre o assunto. Com o senhor, e como de praxe no nosso programa, a gente tem um perfil do nosso entrevistado. Queria saber do senhor a respeito da sua formação, graduação, titulação e há quanto tempo o senhor está na Uniso. Bom, eu sou psicólogo, né? Eu tenho doutorado em psicologia social e aqui na Uniso eu estou há 2 anos. Agora, nesse semestre, vai completar 2 anos. O senhor está no curso de psicologia? No curso de psicologia. Esse semestre eu estou lecionando só para o curso de psicologia. O senhor é graduado por onde? Pela Metodista. E a sua pós-graduação, mestrado, doutorado? O mestrado, doutorado eu fiz na PUC de São Paulo. O senhor, aquela pergunta que o aluno sempre faz para a gente, além de dar aula, o senhor trabalha também? Eu trabalho também, né? Eu trabalho com consultoria. Na área? Né? Na área institucional. Ok. Nós temos um caso recente, professor, eu acho que o senhor acompanhou, o Brasil todo acompanhou, que deve ter sido o primeiro. No começo desse ano, Lucélia Cristina Paz, de 26 anos, ela foi internada aqui na região, pois estava dependente da internet. Ela chegou a perder o emprego, perdeu o marido e ainda perdeu 33 quilos porque ela não comia, estava viciada. Professor, pode chegar a esse absurdo da pessoa se viciar nas redes sociais? Sim, com certeza. Essa coisa do vício, né? Você percebe, muitas vezes, a gente fala muito da questão da droga, né?
Então, quando você fala de vício, você imagina logo, mas não só. Você percebe também, você tem as pessoas que são viciadas em jogo, né? Tem pessoas que são viciadas em sexo, você tem pessoas que são viciadas em compras, né? E agora, né, nessa atual onda aí, a gente tem as pessoas que são viciadas em internet. Não só em internet, como em tecnologia, porque a gente não pode descolar a internet da tecnologia. As duas, uma funciona para a outra. Então, na verdade, as pessoas elas são viciadas tanto na internet quanto também na tecnologia. Essa coisa compulsiva, quer seja pela compra, pelo jogo, pela bebida, em que momento a pessoa ela precisa saber que ou eu bebo socialmente, ou eu estou trabalhando demais, ou eu estou jogando, quer seja o futebol, ou jogo de cartas, ou outro jogo, socialmente? Existe o socialmente? Claro, com certeza. Por exemplo, a gente não pode atacar a internet. Não podemos dizer, tem que acabar de maneira alguma. O jogo, né, seja ele qual for, por diversão, né, o sexo, obviamente, não dá para a gente falar, né? Agora, a gente precisa analisar o quanto que determinada atividade ela ocupa na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, se você pegar a questão da bebida, quando é que você vai dizer que a pessoa realmente desenvolveu a dependência pela bebida? Quando ela não consegue, por exemplo, ir numa festa, num encontro que não tenha bebida alcoólica. Né? Para ela só tem graça se o lugar que ela for tem bebida alcoólica. Então, não é só a pessoa que bebe todo dia. Né? A dependência ela pode se estabelecer num fim de semana. A pessoa, todo fim de semana, ela tem que beber. Então, isso já fica configurado uma dependência. Né? A questão da internet, que é o assunto que a gente está trazendo, que a gente está discutindo, da mesma maneira. Né? Então, por exemplo, hoje, não dá para você ficar sem acessar o seu e-mail. Qualquer coisa chega por e-mail, né? Nas empresas, sempre você vai ter, dependendo da sua função, obviamente, né? Que depender da internet, do e-mail, né? A gente aqui na Uniso, todas as informações, elas vêm via e-mail, então não dá para você desprezar isso, tá certo? Agora, o problema que a gente começa a notar que é um problema é quando a pessoa ela não consegue se vê como pessoa sem usar alguma coisa vinculada à internet. Né? Então, por exemplo, a gente vê muito, já que a gente está falando do ambiente escolar, né, universitário, a gente vê uma dificuldade muito grande de alguns alunos se desvencilharem do celular, do aparelho, sei lá, iPad, iPod, o que eles têm. Né? Então, eles não conseguem se concentrar, né, de maneira integral na aula. Né? Então, aí você já pode dizer que já desenvolveu um vício. Né? Então, aí já começa a ficar um pouco complicada a situação. Né? Porque na universidade é importante que você tenha uma concentração, né? É importante que você consiga olhar, perceber, escutar, não é? E a gente percebe que esses alunos específicos, obviamente são todos, né? Mas alguns específicos eles não conseguem fazer isso. Né? Quando eu vou começar, sempre que eu começo o semestre, a gente conversa sobre isso. Né? Aí uma vez uma aluna falou assim, olha professor, eu não consigo ficar sem usar, ela falou que ela recebia uma média de 500 mensagens por dia. Né? Eu falei, nossa, né? Então, isso já configura uma dependência. Como que a pessoa não consegue ficar um minuto sequer sem usar aquele aparelho, né? Seja ele qual for. Né? Professor, por outro lado, a gente tem visto também, parece que é uma solução ou é um problema, gostaria que o senhor analisasse, que é a geração das crianças e o uso dos tablets ou mesmo celulares para ficarem quietas. Então, você, com 3, 4 anos, a criança já é a geração touch, né? Então, ela passa o dedinho na tela, aquilo tem um movimento, tem uma cor, tem um barulhinho, e aí a mãe resolveu o problema, porque aí a criança ficou quieta. Aí você vai para o restaurante e você vê as crianças quietas na mesa com essa tecnologia, quer seja o celular do pai ou da mãe, ou já dá para a própria criança o aparelhinho. Isso pode criar uma geração futura
já está se criando, o senhor já está vendo isso, a psicologia vem estudando. Se de repente vai criar uma geração de futura que seja acéfala do mundo, que esteja vivendo nesse mundo touch e deixe de brincar com a outra criança, deixe de fazer a bagunça, deixe de aprontar, deixe de fazer atividades típicas da idade? Então, acho que o que você está levantando é uma coisa bastante importante e vem sido estudado assim. Tem um professor na USP, o nome dele é José Leão Kroschik, ele publicou um livro da tese dele de doutorado na época, né, em 1998, você vê que já faz um bom tempo, né? E o nome do livro era O Computador no Ensino e a Limitação da Consciência. Então, o que ele pesquisou, o que ele mostrou, que na medida que a gente vai se envolvendo, né, com a máquina, né, o computador no caso, você vai adquirindo uma forma de pensamento que vai tirando de você a sua capacidade crítica, né? Então, a sua consciência vai ficando limitada. É óbvio que se você falar assim, mas as pessoas aprendem, né? Mas o que está em jogo é a qualidade daquilo que é aprendido. Então, por exemplo, você vai falar que a pessoa que fica envolvida nos jogos eletrônicos, por exemplo, né? Ela aprende inglês, ela aprende, claro que aprende, né? E muito, né? Mas, se você tentar fazer uma discussão num âmbito mais crítico, você vai perceber que ela tem dificuldades. Acaba se desenvolvendo uma forma de pensar que a gente fala que é muito dura, né? Aquela coisa muito próxima do alienado mesmo, né? Ele só consegue olhar por aquela ótica. Então, ele tem dificuldades de ver outras formas de pensar. Tanto que isso é acompanhado com essa maneira tecnológica da gente viver. Então, a impressão que a gente tem hoje, né, é que a única saída para tudo é a tecnologia, né? Então, a gente acaba pensando de maneira tecnológica o tempo todo. Obviamente, eu não estou querendo fazer um discurso contra a tecnologia, pelo contrário, a tecnologia é importantíssima, é fundamental, né? Mas, se a gente não tomar cuidado, a gente permite que ela invada a nossa vida e determine a nossa forma de pensar. Quando eu vejo essas crianças, né, desde cedo, eu estava comentando outro dia, eu fui no médico, né, e a gente estava na sala de espera, e estava eu e minha esposa, né, e a gente contou, né, as pessoas que estavam na sala de espera, tinha 12 pessoas, né? Dessas 12 pessoas, 7 estavam sozinhas, né? Incluindo crianças, né? Com um aparelho, uma coisa que me deixa um pouco preocupado, né? Crianças pequenas, né? Então você vai vendo que as pessoas, parece que elas vão se fechando, né? De uma tal maneira que pouco espaço sobra para a relação efetiva. E aí também, falando um pouco da própria tecnologia, né, o próprio celular, né, eu acho muito estranho. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, né, aí toco o celular, eu atendo e deixo você de lado e vou falar com a pessoa no celular. Eu acho que isso é tão esquisito, né? E geralmente a pessoa que ficou de lado, ela se ressente. Só que ela acaba desculpando, porque quando é a vez dela, ela faz a mesma coisa, né? Então, você vai vendo que as pessoas, a relação tete a tete, ela vai ficando um pouco prejudicada com isso. Então, essa geração dessas crianças, eventualmente teremos algum problema no futuro por causa desse uso excessivo dessa tecnologia, sem a sociabilização. A sociabilização, eu penso que ela vai ficando comprometida. A escola pode ficar chata porque o joguinho é mais interessante. Não tem dúvida. E aí você vê... No joguinho sou eu que mando, na escola a professora manda em mim. Exatamente. E é mais interessante mesmo porque a criança ela vai se formando psicologicamente para ter prazer com aquilo. Então, o prazer em estudar, o prazer em conhecer, vai ficando limitado às possibilidades que o jogo dá, né? Então, você tem uma geração realmente, né, que ela só se vincula às coisas se tiver alguma forma de jogo, né? Alguma coisa que o pessoal chama de desafio, essa coisa toda. Isso me deixa um pouco preocupado, porque, por exemplo, as coisas que são inúteis, né, e que não tem essa noção, né, que não tem essa característica de desafio, de jogo, elas vão ficando de lado e que são efetivamente as questões voltadas para a arte. Então, por exemplo, qual é a utilidade que tem, por exemplo, uma poesia, né?
mas é bela, é arte, né? Um quadro. Então, essas coisas, música, né? né? E aí A vai. música, a música, ela vai também se conformando desse jeito, né? Então, é isso que eu digo a você. A impressão que a gente tem é que o mundo, ele está contraditoriamente se fechando. O discurso é que ele se abre com a tecnologia e com a internet, mas se você observar um pouco mais de perto, a impressão que a gente tem é que ele está se fechando, né? Então, as pessoas estão se fechando. Então, isso é complicado. E aí, eu tenho a impressão que daqui a um tempo, talvez a gente não consiga ver isso, né? Mas daqui a um tempo, vão se começar a fazer algum tipo de trabalho para poder reverter isso. Se você pega filmes antigos, você vê o pessoal fumando, né, no meio de tudo. E hoje em dia você sabe que o fumo é algo que é complicado, que faz mal, coisa e tal. Então, a gente olha aqueles filmes e fala, nossa, como que a pessoa fumava, né? Porque na época não se percebia isso. Então, eu tenho a impressão que daqui a algum tempo isso vai ser retomado e o pessoal vai começar a perceber que se exagerou na dose. Né? E aí, eu acho que é o caso, como a gente está falando das crianças que eventualmente ficam quietas usando a tecnologia, professor, é o caso também do menino, da menina adolescente. Até uma curiosidade, estive na casa de um casal de amigos, o menino tem 12 anos e ele estava jogando na sala aquele dia, porque normalmente ele tem toda uma estrutura no quarto dele montada, mas ele estava na sala, quer dizer que a socialização do aniversário fez com que ele descesse do quarto e fosse para a sala, só que na sala ele estava com o videogame. E era um programa de guerra, e o menino com 12 anos, eu fiquei perplexo de ver o quanto ele conhece armas de fogo. Todos os tipos, modelos, características, fabricantes, potência de tiro, nível de penetração, stop power, enfim, ele deu uma aula para mim das armas que os soldados dele usavam, por que usavam, porque antes de começar o jogo você vai para a loja, né, e aí você escolhe o armamento que você usar e usar naquele combate. Volto a perguntar para o senhor. Óbvio, menino com 12 anos, ele tem esse cabedal de conhecimento. Quem sabe alguns especialistas ainda não tenham, porque as armas do mundo inteiro estavam à disposição na loja virtual. Agora, esse menino não pode amanhã depois entender que o game over do jogo não pode ser transportado para a vida real? É mais ou menos isso mesmo. Você vai percebendo que o matar se transforma num mero detalhe. O importante é a arma, né? E se deixa de pensar que toda e qualquer arma ela é fabricada para, no mínimo, se não for para matar, é para ferir ou para ameaçar, né? E a gente vive numa situação violenta, numa sociedade violenta, né? Cada vez mais a gente vê no noticiário, a gente tem medo de tudo quanto é coisa, e não se percebe isso que às vezes eu fico imaginando, né? Toda essa coisa ela vai chegando devagar e ela vem meio que travestida, né, de uma coisa tranquila, lúdica. Uma brincadeira. Né? Não é brincadeira, né? É brincadeira. Mas se você olhar, é terrível. Você vê as pessoas, por exemplo, assistindo a um filme, né? E ela fala, não, mas vai, mata ele. Como se matar fosse uma coisa assim tão tranquila, né? Ah, mas ele devia ter matado logo. E aí essa coisa efetivamente vai participando, né, dos meus valores. Aí matar se torna uma coisa pueril, né, tranquilo, não tem. E aí quando você fala, né, dessa situação que você vê a criança, né, envolvida com armas de fogo que a princípio são ideias, né, beligerantes, né, ideias que vão suscitar a pessoa a desconsiderar a própria vida, elas são incentivadas, né? Tranquilamente. Porque acaba ficando a referência, né? O pai chama, vem aqui, olha, explique para ele de isso, tal coisa. Olha, é admirado, olha, e a criança passa a ser admirada, passa a ser entendida como esperta, né? Só que aí, a impressão que dá é que todo esse aparato, todo esse arsenal de violência, né? É um brinquedo, né? É uma coisa que não tem problema, né? Então, isso eu acho perigoso e vejo com muita preocupação, né? E, eventualmente, a gente pode ter, como o senhor disse, que futuramente a gente deve ter uma tentativa de regresso do bate-papo, da conversa fiada, de sentar na porta da casa outra vez. Mas
eu estava até discutindo no primeiro bloco do programa com relação às plataformas. Surgiu a televisão, então, daí não se conversa mais porque a televisão vai consumir as pessoas de conversar. Então, de repente, hoje as pessoas fazem as coisas ao mesmo tempo. Ela assiste televisão, ela está com o celular, ela está com o tablet, ela está com o notebook, e ela, quer dizer, que também não está nem assistindo mais a televisão. Quer dizer, quem tem essa televisão que faria mal, hoje nem mal mais faz, porque ela está de pano de fundo de uma conversa da família, do casal, enfim. Em que momento dá para o pai, para a mãe, tentar disciplinar, como se disciplinou há um tempo atrás, o uso da televisão? Às 10 horas desliga, às 9 horas desliga, você não vê a novela das 9, das 8, esse filme você não vai assistir. Vai ter um momento que precisa do controle, ou é melhor deixar quieto porque daí a criança não enche o saco? Então, eu acho que a família, na atualidade, ela tem cada vez menos condições de disciplinar a criança, né? Se você observar, está cada vez mais fora da possibilidade da família de efetivamente educar o filho do jeito que se entende que deva ser educado, né? Eu não sei, isso que me deixa um pouco preocupado, eu não sei se isso vai depender da família, né? Eu costumo dizer que a grande esperança está na escola mesmo, né? Eu penso que no ambiente escolar que se tem condições de se pensar diferente, de se fazer diferente, porque a família, ela é muito... ela é conduzida, né, de acordo com aquilo que a sociedade entende que deve ser. Então, se você pegar o começo do século XX, você tinha lá as famílias que tinham aquela ideia mais patriarcal. Por quê? Porque a sociedade tinha aquele valor e a família ela tinha que transmitir para os seus filhos aquele valor. Hoje nós estamos numa sociedade, na era tecnológica, na era do touch, né? A família vai transmitir isso para a criança. Então, eu não sei se é realmente a família que vai ser aquela que vai conseguir fazer alguma coisa diferente. Eu creio muito na educação, né? Eu penso muito que em todos os níveis, né? Desde o fundamental, médio, universitário, eu acho que o lugar que o professor tiver para poder fazer essa discussão é a esperança que eu coloco. Que seja na né? escola. Que É seja na escola. É a escola. Eu então também a dúvida. escola tem que dosar também, até o pai e a mãe têm que entender que de repente a escola que não utiliza das tais ferramentas, que não dá para o aluno de 5, 6 anos o tablet na hora que ele se matricula, necessariamente não é uma escola ruim, é uma escola que quer resgatar os valores. Perfeito. Isso é muito interessante, porque se você chegar para um pai, né, e isso está no livro do professor Leon, né, de 90, o que me chama a atenção é que de 98, 98, né? Tá. Se você observar, vamos voltar um pouco para o computador, antes da gente ver com a questão da internet. O computador, na verdade, ele é uma ferramenta de trabalho. Ele é constituído para trabalhar, né? A criança que aprende desde muito cedo a usar o computador, na verdade, ela está sendo introduzida de maneira muito precoce no mundo do trabalho, né? E é isso, né? Porque depois ela está sendo conformada para se habituar com uma ferramenta de trabalho, né? Se você observar, por exemplo, por isso que eu dizia que eu não sei se é a família que vai conseguir fazer isso. Se você chegar para um familiar e perguntar para ele, bom, qual é a escola que você gostaria para o seu filho? Você vai ver que realmente é uma escola mais tecnológica, uma escola que, né, na época que o professor Leão fez a pesquisa, o pessoal dizia que era uma família, que era uma escola que tivesse computador. Hoje todas as escolas têm computador, então não é mais esse diferencial. Mas, na verdade, você está falando o quê? Que você quer que o seu filho seja formado numa escola que o eduque para o trabalho, mas a vida não é só o trabalho, né? A vida tem outras coisas. E, infelizmente, a gente vai vendo que as pessoas elas vão se fechando nisso, né? Então, você vai sendo criado para o trabalho, se utilizando desde uma idade muito precoce, a utilizar de uma ferramenta que ela é criada para o trabalho, então o mundo vai se fechando. De novo, aquela ideia que eu havia dito para você, né? O mundo parece que vai se fechando, parece que as contradições não podem mais ser vistas, né? Então, se você chega, eu fiquei um tempo sem usar celular, e era uma coisa estranha, né? Porque invariavelmente, quando eu ia preencher uma ficha, fazer alguma coisa, a pessoa pedia o meu celular, eu dizia que eu não tinha, a pessoa olhava para mim e falava assim, nossa, você não tem? Eu dizia, não tenho, não uso, né? Ela falava, nossa, você é feliz. Isso, invariavelmente, quer dizer, escapava da pessoa isso, né? Poxa, mas
Se você, então, acha que isso é ser feliz, por que você tem, né? Ah, não posso ficar sem. Quer dizer, a pessoa é obrigada a ter mesmo, né? Ela fica vinculada a uma situação que tira dela a possibilidade de liberdade, né? Então, eu vejo que isso tudo, eu tenho a impressão que vai chegar um momento que vai ser insuportável, né? Vai chegar uma hora que as pessoas não vão suportar mais, né? E é onde eu entendo, né? É o momento que eu entendo que vai começar a se rediscutir tudo isso, né? Professor, estamos chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer a sua participação. Acredito que o programa de hoje foi importante.